Oi, gente! Oi, turma 101, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos do capítulo 1. O conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 1 e 2 da apostila de vocês. Na última aula, nós começamos os nossos estudos sobre sociologia, exatamente buscando compreender e entender o que é a sociologia enquanto ciência, né? No finalzinho da aula, eu falei com vocês, que a sociologia não foi uma ciência que surgiu de repente, não foi do nada, não foi uma pessoa que olhou para o céu e falou: "Nossa, vou criar uma ciência". Muito pelo contrário, a sociologia, ela foi resultado, de todo um conhecimento sobre a natureza, sobre a sociedade, que se desenvolve principalmente a partir do século XV, quando ocorreram transformações profundas que vão mudar, a sociedade também de forma profunda, certo? E a nossa aula de hoje vai ser exatamente entender a causa das grandes mudanças, certo? Essas grandes mudanças, elas vão levar à ampliação e à mudança dos horizontes da sociedade, certo? Que mudanças são essas que vão fazer com que tenha essa ampliação, essa mudança dos horizontes da sociedade de uma maneira geral? Nós podemos elencar a expansão marítima, o comércio ultramarino, a formação dos estados nacionais, a reforma protestante, o desenvolvimento científico e tecnológico. Todos esses elementos, eles estão diretamente ligados, eles estão vinculados entre si. E o que acontece? A gente não consegue entendê-los de forma isolada. Nós temos que entender, como que todos esses acontecimentos foram ocorrendo de forma conjunta, todos esses fatos, eles são responsáveis pelo todo esse movimento intelectual que altera profundamente as formas de explicar a natureza e sociedade. Aqui vocês já devem estar imaginando, o que eu estou falando. O que é importante a gente ter noção, ficar bem claro para a gente? Que a partir do século XV, a sociedade, principalmente ali a europeia, ela vai se encontrar num contexto de mudanças muito significativas. E todas essas mudanças, elas vão gerar uma inquietude, uma necessidade de respostas, uma necessidade de análises mais profundas sobre essas mudanças, sobre todo esse processo. E a sociologia vai chegar para ajudar a explicar isso. Por exemplo, a navegação na costa da África, o desenvolvimento do caminho para as Índias, a descoberta da América, tudo isso, faz com que a concepção de mundo seja ampliada dos povos europeus. Por isso que eu falo que a gente tem uma ampliação, uma mudança dos horizontes. O mundo, ele fica efetivamente territorialmente mais amplo. Ou seja, existe um mundo muito maior do que o povo europeu imaginava, que existisse, Eles estavam descobrindo o novo mundo. O mundo, isso tudo, esse mundo territorialmente mais amplo, ele vai alterar, vai modificar, vai ampliar o modo de ver e de pensar dos europeus, certo? Esse contato, do branco europeu com a galera da América, com os nativos da América, ele vai despertar no povo europeu que era exatamente essa galera que tinha uma maior tecnologia, um maior saber, uma inquietude, certo? Inclusive, foram instaladas, nesse contexto também, colônias na África, na Ásia, na América, ocorrendo dessa maneira a expansão do comércio de mercadorias. Quais eram as mercadorias que eram mais valorizadas, nesse contexto? Nós podemos pontuar as sedas, tecidos finos, tecidos de luxo, as especiarias, que eram fundamentais, para a manutenção dos alimentos por mais tempo, por dar comida, por dar sabores exóticos ali às comidas, Produtos tropicais, como por exemplo o açúcar, o milho, o tabaco, o café, enfim.
todo esse comércio de mercadorias entre as metrópoles, as colônias e os outros países europeus. Olha quanta coisa está acontecendo agora, galera, que vai mudar, né, a concepção de mundo da época. Além disso, a gente também tem que pontuar a exploração dos metais preciosos, principalmente aqui na América, e o tráfico de escravos, né, para suprir essa mão de obra nas colônias, deram um grande impulso, né, deram aquele empurrãozinho ao comércio, passando para a mão de grandes comerciantes e de soberanos dos mais importantes estados nacionais em formação na Europa. Aí, galera, eu coloquei lá no quadro pra gente, ali na segunda setinha, a ideia do para você entender melhor. Por quê? Porque na página 2 da nossa apostila tem esse box do para você entender melhor com alguns termos que são fundamentais que a gente entenda, que nós vamos utilizá-los recorrentemente ao longo do nosso ano letivo, beleza? Então, é importante que a gente tenha bem claro, né, bem clarinho na nossa cabeça o que significa esses termos. O primeiro é burguesia, né? Aqui no Ocidente, desde o final do século XVIII, a burguesia ela é entendida como uma classe social. Que classe social é essa? A classe social que possui dinheiro, que possui um maior poder aquisitivo, que possui o conhecimento, que tem aquela visão mais materialista do mundo. Por outro lado, né, o Karl Marx ele vai afirmar que a burguesia é exatamente uma classe social também, mas ele vai definir como a classe que detinha os meios de produção de riqueza, certo? E é a classe social que lutava para garantir a sua supremacia econômica. Para facilitar, né, para simplificar, para o entendimento do Karl Marx, a burguesia ela é representada pela figura do patrão, né? Atualmente, é muito comum utilizar esse termo burguesia, né, para denominar, para falar da classe social dominante, da classe social mais abastada, com maior poder aquisitivo das sociedades capitalistas. A gente também pode ter uma subcategoria, né, vamos dizer assim, que seria a burguesia comercial. O que seria essa burguesia comercial? Também é uma classe social, só que ela vai enriquecer pela prática do comércio. Um outro termo que é muito importante que a gente se atente é o termo estatal, certo? Esse termo estatal ele é utilizado para se referir quando algo está associado à figura do Estado. Esse Estado, gente, com letra maiúscula, tá bem? Atenção ao uso desse Estado, porque faz muita diferença. Quando a gente escreve Estado com letra maiúscula, a gente entende como toda a estrutura formada por instituições que guiam o funcionamento de uma comunidade dentro de um determinado território, certo? Os governantes são as figuras, são a representação daqueles que dirigem essas entidades do Estado, né? Do nosso Estado com letra maiúscula, de acordo, né, com seus princípios ideológicos. Em sociedades democráticas, né, que adotam a democracia, as pessoas que chegam ao governo são eleitos pelo voto, né, dos cidadãos da sociedade em eleições livres. Então, atenção, tá, gente? Porque quando vocês colocam Estado com letra minúscula, vocês vão estar se referindo a uma unidade federativa do país. Vai ser Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, enfim. Então, atentem-se quando vocês quiserem falar essa figura do Estado, né? Dessa estrutura de instituições, não esqueçam do uso da letra maiúscula. E, por fim, é importante que a gente defina, né, que a economia monetária é um ramo especializado da economia que procura identificar as causas de uma instabilidade econômica. Beleza, galera? Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, vocês vão fazer o questionário 1, exercícios do 4 ao 12, e nossa atividade devolutiva número 2, vocês devem explicar com suas próprias palavras o que é burguesia, tá bem? Essa resposta de vocês devem conter 5 linhas, tá bom, galera? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau!